Humorista tem fã, músico tem fã, né? Artista tem fã, jogador de futebol tem fã, político tem fã, chefe de cozinha tem fã, blogueiro tem fã, digital influencer tem fã, né? Mas todos eles, ou boa parte deles, enfrenta esse ser chato chamado jornalista. Quer dizer, o fã vai ao show do humorista e bate palma. O jornalista vai ao show do humorista e faz uma reportagem. Pode ser favorável, pode não ser favorável. Não tem esse compromisso em escrever um negócio que agrade o humorista, que agrade o músico, que agrade o artista, que agrade o chefe de cozinha, o jogador de futebol e o político. Então, é difícil imaginar um ódio maior do que o dos políticos em relação ao jornalista, personificando, mas que é a imprensa de uma forma geral. Talvez só o que a religião já teve pela ciência, e em certa medida tem ainda hoje. Mas o do político pela imprensa é uma coisa fabulosa. Faz-me rir. Porque a expectativa do político é que a imprensa se comporte como fã. Ah, viva! Deu 3 casas populares! Precisa dar 8 milhões de casas populares. Olha, inaugurou aquela estradinha de 2 quilômetros. Precisa fazer 100 mil quilômetros, né? Tudo o político quer que seja festejado, porque ele acha que está transformando a cidade, o estado, o Brasil. E alguns políticos pensam isso e não falam, outros não pensam. Mas nós temos um que pensa e fala, né? Nós temos um que pensa e fala, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que não perde a oportunidade de bater na imprensa, de bater no jornalista. Ontem, saindo do Palácio do Planalto, ele disse que conseguiria resolver em minutos a questão no tocante à Covid. Em poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam, e ele listou uma série de veículos de comunicação, e que esse dinheiro não é mais para a imprensa, esse dinheiro é para outras coisas. Então, eu cancelei todas as assinaturas de revistas e jornais do governo federal. Acabou! Já estamos no 2º ano e nada. A gente não pode começar o dia envenenado. Então, na opinião do presidente da República, se você tirar o sinal de trânsito, que aliás ele fez isso, né? Tira o radar. As pessoas batem o carro por excesso de velocidade. Então, em vez de fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas andem dentro da velocidade limite, ele tira o radar. E ele quer tirar a imprensa. Ele tirou a imprensa. Diz que não tem mais assinatura de revista e jornal, né? Eu não sei, ele não pode proibir as pessoas de ouvirem o rádio, né? Porque, a não ser que ele proíba, faça uma revista e as pessoas não possam entrar com o rádio. Mas dá para ouvir pelo celular, dá para ver na tela do computador, dá para acompanhar, né, nas redes sociais e tal. Então, rádio e televisão fica uma coisa mais difícil dele limitar. Mas se encontrar uma forma, é capaz dele tentar. Mas o que tem de interessante nesse ódio e que é importante que a gente pense e que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? O jornalista, ele divulga notícias, ele não divulga as informações que agradam ao governo, que deixam o governo feliz, né? Então você pega, por exemplo, o seguinte: sem jornalista, o presidente da República, ele divulga que ele vai visitar Chapecó, a cidade de Santa Catarina, onde, segundo ele, a vitória sobre a Covid, a redução do número de casos da Covid, se deveu ao uso de tratamento precoce, aquele besterol daqueles remédios que não funcionam, né? E por isso eles baixaram os números. Aí com o jornalista foi lá e descobriu que o que baixou as taxas foi o lockdown e a testagem. Olha a diferença, né? Sem jornalista, o presidente da República diz que a Organização Mundial da Saúde é contra o lockdown. Com o jornalista, a gente fica sabendo que ninguém na OMS falou qualquer coisa que chegasse perto disso. Nada. Sem jornalista, o presidente diz que tem estudos mostrando que a cloroquina funciona. Com o jornalista, a gente fica sabendo que isso é fake news. Não é verdade. Não tem estudo. Sério. Estudinho aí, aqui ou ali, de instituto de 5ª categoria, divulgado por blogueiro de sexta,
Pode ser que tenha. Sem jornalista, a gente fica sabendo, a gente fica ouvindo que o presidente lutou pela vacina desde o princípio. Aí, com o jornalista, a gente descobre que a Pfizer ofereceu vacina para o Brasil há 8 meses e o governo desdenhou, né? Sem jornalista, o Bolsonaro disse que o estado de São Paulo é o estado onde mais se morre por Covid proporcionalmente. Com o jornalista, a gente fica sabendo que é o 10º estado na lista das 27 unidades da federação, né? Então, sem jornalista, o Bolsonaro pode falar o que ele bem entender. E com o jornalista, ele acaba lendo aquilo que ele não quer. E ele lê o que não quer, aí ele resolve fazer o quê? Ué, tira o jornal da sala. Versão Zé Simão, né? Tirem as crianças da sala. Tirem os jornais da sala. Tirem as revistas da sala. Rádio e TV ele ainda não conseguiu. Mas se encontrar uma forma... Então, quando você pega o jornalista começa a fazer uns cálculos e descobre o seguinte, olha, vamos imaginar, por hipótese, que o Brasil tivesse se entendido com a Pfizer lá em agosto do ano passado, né? E começasse a vacinação no dia 8 de dezembro, por hipótese, vamos ter outras hipóteses aqui, no dia 8 de dezembro do ano passado. O Brasil já tinha perdido 178 mil vidas. De lá para cá, 158 mil vidas se foram. Se a gente tivesse começado no dia 8 de dezembro para cá, a gente teria poupado, não, obviamente, a gente não pouparia 158 mil vidas, mas que fique o marco. A gente estava com 178 mil mortos, hoje a gente está com 336 mil. Mas vá, que a gente começasse a vacinação, não no dia 8 de dezembro, mas que a gente começasse na segunda terça-feira de janeiro, dia 12. Naquela fase, o Brasil perdia 1.110. Naquele dia 12 de janeiro, perdemos 1.110 pessoas. E a gente tinha 204 mil mortos no Brasil. Então, agora que a gente está com 4 mil e tantas pessoas que morreram ontem, número de ontem, de lá para cá, morreram 132 mil pessoas. No dia 28 de dezembro, o presidente, perguntado sobre a vacina, falou: eu não dou bola para isso, ninguém me pressiona para nada. Registrado pelo jornalista, pela imprensa. Naquele 28 de dezembro, 47 países já tinham começado a vacinar. E o Brasil não. 47, não é 7, não é 4. 47 países já tinham começado a vacinar. Ah, mas está faltando vacina no mundo inteiro. Tá faltando vacina no mundo inteiro. Mas uma coisa é você sair para buscar maçã assim que você sabe que pode buscar maçã e voltar sem maçã. Ou com menos maçã. Menos maçã do que você poderia buscar, do que o seu desejo de buscar. Mas outra coisa muito diferente é você não ir buscar a sua maçã. E depois descobrir que aqueles que foram buscar a maçã não voltaram com todas as maçãs e usar isso como argumento para a sua preguiça, né? Para o seu descaso, né? Para o seu descuido, para o seu desrespeito às vidas. Aí você encontrou uma desculpa. E a gente é capaz de ouvir explicações esfarrapadas como essa. Todo mundo está com dificuldade. Por exemplo, sobre São Paulo, né? Olha, São Paulo é o que mais fecha o comércio, diz o presidente, mas é o que tem mais morte proporcional. Que interessante, né? Será que não é o contrário? Porque tem o maior número de mortes proporcionais, não é, mas porque tem um número alto de mortes, é o que mais fecha o comércio? Ou então não, tá tudo bem, aí começou a fechar o comércio, fecha o comércio, aí começou a morrer gente porque o comércio fechou. Não é assim, não é assim. É como dizer o seguinte, olha que coincidência, São Paulo é o que tem mais bombeiros, mas também é o que tem mais fogo. Porra, mas é evidente. Tem mais bombeiro porque tem mais incêndio. Olha a lógica assombrosa por trás disso, né? São Paulo é o estado que tem mais igrejas, é o que tem maior número de fiéis, né? São Paulo é o que tem maior polícia, é o que tem também maior número de crimes. É assim que as coisas funcionam. São Paulo tem mais casos de Covid em números absolutos. E também tem a maior população. É o tamanho da Espanha isso aqui.
é uma coisa muito maluca. Eu acho que a gente tem aí uma musiquinha, né, Felipe Bueno? Como assim, musiquinha? Que falta de respeito. Um hino, temos um hino aí. Toca o hino, toca o hino. Este é um país que vai pra frente. De uma gente amiga e tão contente. Este é um país que vai pra frente. Povo unido de grande valor. De um país que curta, que trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Trabalha e se agiganta. É o país. Olha só, que eu beleza. notei uma diferença de tom entre eles e você, mas tá perdoado, tudo bem. Não, tá perdoado, mas vem cá, ótimo. é a segunda voz. Segunda entendi. Voz. Faz Este é muito útil no karaokê a segunda voz. Então, Os Incríveis, música de 1977, regime militar, governo Geisel já, distensão, mas ainda com censura à imprensa, ainda com jornalista tendo que dar explicações, ainda com temas proibidos, né? Este Brasil que vai para frente, essa coisa linda, gostosa, ufanista, né? A ideia do sentimento de harmonia, de esperança no futuro. Todos nós temos esperança no futuro, mas essa paixão que o presidente espera está traduzida nessa música. Então o sonho do presidente é a cidade de Chapecó, aliás, o prefeito de Chapecó, que aliás foi pego manuseando pornografia no Congresso, que aliás foi preso, né? E está lá mentindo, sugerindo que o tratamento precoce funciona. É a empulhação, é a enganação. Quer dizer, sem você ter a imprensa funcionando, sem você ter jornalista, você tem apenas e tão somente este é um Brasil que vai para frente. Temas proibidos. Era proibido, por exemplo, você falar no regime militar sobre demissões no governo federal, do governo de uma forma geral. Era proibido falar de casos de corrupção entre militares. De forma que hoje você vai analisar o material publicado e você vai tirar a conclusão distorcida de que não havia casos de corrupção. É evidente, não podia publicar. Não poder falar é uma loucura. Se o Bolsonaro não pudesse falar, ele não teria sido eleito. E agora que ele foi eleito, ele quer calar aqueles que falam coisas que o desagradam. O jornalista, quando vai e acompanha os passos do presidente da República, ele não vai acompanhar os passos do presidente da República com o propósito de destroçar o presidente da República. Como destroçar um presidente que já vacinou todos os brasileiros? É possível fazer isso? Não, não é possível fazer isso. O que falar do Joe Biden, que anunciou ontem que até o dia 19 de abril, todos os adultos que quiserem, naturalmente, não é obrigatória a vacina nos Estados Unidos, poderão estar vacinados até o dia 19 de abril. Criticar? Isso é um absurdo, podia ter sido dia 17. Só um imbecil. Só um imbecil. O Boris Johnson, que começou fazendo o mesmo que o Bolsonaro, um negacionista, pegou a Covid, como o presidente Jair Bolsonaro, e aprendeu alguma coisa. O presidente Jair Bolsonaro sobre Covid não aprendeu nada. Mas o Boris Johnson aprendeu. E mudou, o Reino Unido está dando um show. O que falar do Boris Johnson? Que ele começou negacionista e hoje está dando um show. É isso que os jornalistas escrevem sobre o Boris Johnson, e é verdade. Como é que o presidente Jair Bolsonaro fica se informando sobre o que acontece aqui e ali? Lendo a imprensa. Então, o jornalista que hoje tem seu dia, eu não sou muito ligado dia disso, dia daquilo, mas eu entendo uma oportunidade aqui para a gente falar de uma profissão, não que é melhor do que as outras, não. Eu tenho, no dia do médico, a gente fala do médico. O médico tem uma função essencial, o jornalista tem uma função essencial. São coisas diferentes. Um cuida da vida, o outro cuida de dar às pessoas uma noção daquilo que está acontecendo. Noção, porque a capacidade
de investigação do jornalista para onde o Estado atropela. O Estado grampeia, o Estado bisbilhota. No regime militar que o presidente Jair Bolsonaro tanto idolatra, torturou, matou, assassinou, invadiu garantias individuais. Isso a imprensa não faz, nem nunca fará. Então o jornalista pergunta, lê documentos, interpreta, investiga e nesse processo todo tira conclusões, as possíveis. Boa parte das conclusões podem ser tiradas a partir de dados públicos. O diretor-geral da CIA, Alan Dulles, ex-diretor da CIA, eu já contei essa história aqui, pediu a um grupo de estudiosos americanos que certa vez fizesse uma avaliação do arsenal americano a partir de informações públicas, todas públicas. Os caras fizeram um estudo tão preciso que ele colocou top secret. Ele achou que a conclusão tirada com base em informações públicas era tão extraordinária que podia dimensionar o arsenal americano, que era um segredo que ele queria ver guardado. De forma que a observação que o jornalista faz, o treinamento que o jornalista tem para acompanhar, observar, é evidente que enche a paciência dos fãs, que querem sempre festejo, e enche a paciência do político, como do jogador de futebol, como do músico, do artista, do humorista, tal, que querem aplausos o tempo inteiro. E os políticos, porque foram eleitos, no caso do presidente Bolsonaro, 57 milhões de votos, como é que um jornalista, né, não respeita alguém que teve 57 milhões de votos? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: como é que alguém que tem 57 milhões de votos não respeita os 213 milhões de habitantes, se curvando ao bom senso, dizendo não à vacina, dizendo não ao uso de máscara, dizendo não ao álcool em gel, dizendo não ao distanciamento social? Essa é a pergunta que nós, jornalistas, fazemos. E isso deixa o Bolsonaro enlouquecido.